Olá, bem-vindo ao Superlógica Talks, em parceria com o Síndico Lab do meu amigo Márcio Askorski. Tudo bem, Márcio? Beleza, Kuma? Tudo bom. Hoje estamos aqui com o Alexandre Garuti, sócio-diretor da Garbens. Isso. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Kuma. Obrigado, Márcio. Bacana. Sempre um prazer estar com vocês Desde aqui. Campinas. Olha só, hein? Exatamente. E nós temos aqui o Renan, síndico profissional, né, Renan? Isso. Que bacana. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Hoje nós temos um tema bem importante, delicado, mas fundamental para tratar em condomínio, que é a prevenção à corrupção, né? E esse tema, ele é tão importante, né? Visto que, poxa, o condomínio, né, e o síndico, ali, a administradora, lida com recursos de terceiros, né? E, Renan, especificamente hoje, a gente sabe que a gente tem aí muitas situações delicadas, né? E você como síndico ali lidando, né? Lidando com as situações de contratar fornecedores, né? Fazer pagamentos e depois prestar contas, né? Como é que você lida com essas situações de prevenção mesmo à corrupção dentro do condomínio? Dentro da CL Síndicos, nós temos um mandamento que vem lá do Império Romano, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, nós temos os processos dentro da CL que passam pelos orçamentos e também fazer planilhas de equalização para a gente mostrar para os nossos clientes, dentro do grupo do conselho e, quando necessário, para as assembleias também. Então, a gente sempre demonstra que nós somos, eu uso até um termo, né, nós somos agnósticos em relação a fornecedores, porque nós precisamos demonstrar transparência. Não só saber que o corpo diretivo, né, tem a ciência que nós estamos fazendo o nosso melhor trabalho, sem ter nenhum benefício, mas chega no momento ali da assembleia, nós também parecemos honestos e não só sermos honestos. Interessante. Você comentou algo ali sobre a equalização, né, Renan? Porque tem esse aspecto também, né? O pessoal fala assim, não, porque comprou com mais caro, mas, por que aquele que era o mais barato não fechou? Mas a questão é que precisa ser comparado com na mesma base, né? Banana com banana. Banana com banana, né? Porque não é o mais barato, não é o mais caro, mas é o que foi equalizado ali nas propostas, né, É a Renan? definição do escopo. A gente define o escopo e com o escopo muito bem definido, nós vamos até os fornecedores e eles orçam exatamente o escopo que nós definimos. Perfeito. Aí fica só na questão de preço e qualidade do fornecedor. Perfeito. Para ser uma contratação transparente, para qualquer questionamento ser esclarecido, né? Sem pairar aquela dúvida, né? Foi bem contratado ou não, né? Exatamente. Perfeito. Bom, o Renan, meu amigo, né? O Renan é síndico de hoje. Quantos prédios? 35. 35 prédios. Parabéns. Né? Corajoso. 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 Agora, gente, eu vou fazer uma reflexão aqui que eu acho que é importante até para direcionar todo o nosso trabalho hoje na nossa conversa. A questão da corrupção, de números, né? Vamos falar de número, de desvio de dinheiro. Isso é uma parte técnica. O que existe para os condomínios é um conceito. Conceitualmente, infelizmente, síndico é ladrão. Conceitualmente, síndico leva a bola. A administradora de condomínio prestigia os parceiros para ganhar alguma vantagem. Isso é um conceito enraizado. O nosso papel aqui é quebrar isso. É mostrar para as pessoas que talvez um dia, quem sabe, um pequeno percentual agiu assim. Mas a maioria não age assim. E hoje em dia tem ferramentas incríveis para evitar isso. Perfeito. E eu acho que nessa linha, né, mas desculpa por te cortar, mas assim, é importante nós trazermos o assunto à tona para até, inclusive, discutirmos o que fazer para evitar que essas situações aconteçam. Não pode ser um tabu falar sobre isso, né? Uma coisa mais comum do mundo é que as pessoas façam a analogia do síndico com o político. É o político ladrão e o síndico ladrão. Ah, tem desvio no governo, tem desvio no prédio que eu moro. E é muito natural as pessoas fazerem uma coisa que é o mais perigoso que existe, que não é uma acusação, é uma ilação. As pessoas fazem um comentário ali meio que despretensioso, falam, sei não esse síndico, hein? Essas contas aí do prédio, precisa dar uma olhada. Isso é ilação. Uhum. E é isso que dá a sensação nas pessoas de que só tem roubalheira nos prédios. Então hoje o tema que a gente vai tratar aqui, do ponto de vista técnico, o Renan e o Alexandre, eles vão conseguir nos ajudar, mas nós todos juntos temos um conceito a quebrar. Perfeito. A gente precisa quebrar esse conceito de que tem um monte de roubalheira nos prédios. Sim. Eu trabalho com isso há 30 anos, eu posso dizer. Em alguns lugares tem.
mas na maioria não tem. Não, eu acho que o nosso papel também em tratar esse assunto, né, com, né, o Alexandre com a experiência que ele tem na administradora, né, o Renan com esse porte de condomínios que você cuida, né, Renan, é ajudar, tratar o assunto, trazer à mesa, né, e sair com até ideias e propostas de, puxa, como é que a gente pode melhorar, né, inclusive nós também como tecnologia, né. Piadinha, tipo, o síndico trocou de carro, também virou síndico, trocou o carro, coisa que vem de 30 anos atrás, Foi com 35 condomínios, né, Renan? Se o Renan trabalhar igual um condenado e tirar férias e for pra Europa, tá perdido. Tá indo pra Europa comer o dinheiro. É algo que a gente vai ter que mudar com bastante trabalho, com bastante ferramentas de transparência. E aí, eu vou falar com o Alexandre agora. Alexandre, nos prédios novos, sobretudo, a gente tem já nas convenções de condomínio, muitas vezes, uma previsão de que se tem uma auditoria preventiva, que eu acho legal. Sim. Uma auditoria para mês a mês atestar que as contas estão em ordem. O processo de seleção do síndico, geralmente profissional, já prevê ali algumas coisas interessantes. Olha, tem que estar com a situação em ordem, tem que estar com as certidões negativas em dia, tem que ter um portfólio de clientes, tem que ter ferramentas anticorrupção. Já tem certificações, tem uma certificação ISO, anti-suborno para condomínios, que é difícil de conseguir. Enfim, a gente, nos prédios novos, consegue enxergar algumas ferramentas. Você, como administrador, o que você entende que hoje é eficaz para realmente ser honesto e parecer honesto e conseguir passar para os moradores aquela sensação de que o dinheiro está sendo bem cuidado? Excelente pergunta, porque acontece. O que nós temos notado muito ultimamente no nosso mercado condominial é cada vez menos a participação efetiva dos próprios condôminos. Você percebe numa assembleia de instalação tem uma capacidade de 90% de pessoas, 95% de pessoas. Já na próxima assembleia vão 30%, 40% de pessoas que participam da assembleia. E muitas vezes você participa de eleições de condomínios. Normalmente tem uma pessoa só participando, ou um síndico profissional somente ele, e também não há pessoas que auxiliam no conselho. Então, ou seja, não adianta você cobrar de determinada pessoa se não tem um apoio e uma pessoa que vai fiscalizar esse trabalho. Muitos condomínios que nós conhecemos também na nossa região aqui, né, não tem conselho. Mas tá faltando, mas as pessoas não participam de assembleias, não participam efetivamente do conselho, as pessoas cada vez mais não estão se envolvendo com esse tipo de coisa. Porque também aquele mesma coisa que você havia comentado, Márcio, eu vou na reunião de condomínio, assembleia de condomínio, que um vai botar dedo na cara do outro, que outro vai falar do cachorrinho do outro vai falar que a porta dele bateu no meu carro. Então, ou seja, as pessoas acham ainda que a reunião de condomínio é justamente para terem entreveros, brigas entre as pessoas. Mas não. Nós temos também que quebrar esse paradigma que a assembleia é o momento de você eleger as pessoas que vão auxiliar na administração do condomínio. O síndico profissional, sim, ele tem o conhecimento técnico para administrar toda a parte, não só financeira, como predial, toda a parte fiscal, engenharia e tudo mais, mas se nós tivermos as pessoas que são os proprietários daquele empreendimento, que são os conselheiros fiscais, até mesmo os conselheiros consultivos, vamos ajudar a fazer a questão da equalização dos preços, já é um passo grande os condomínios que possuem esse tipo de atividade. Tem uma reunião por mês aqui, por que você gastou mais aqui, assim, assado, né? Apresentando os orçamentos, mas também nós não podemos, infelizmente, jogar toda uma culpa para um síndico, se nós não temos uma participação efetiva dos próprios condôminos do condomínio, né? Aí nós mandamos edital com no mínimo 20 dias de antecedência. Afixamos de todos os halls, mandamos por e-mail, mandamos com a AR carta registrada. Você quantas vezes, né, Renan? Chega na assembleia, um condomínio, exemplo, número redondo, 100 apartamentos, 20 pessoas, 10 pessoas, tudo mais. Então, ou seja, eu acho que também não é só simplesmente nós indagarmos os síndicos, indagarmos as administradoras, mas eu acho sim que temos que também indagarmos os proprietários para ter uma participação efetiva. Temos tantas ferramentas hoje, podemos fazer assembleia presencial, podemos fazer assembleia híbrida ou somente virtual, né? Não existe mais hoje falar que eu não posso participar. Não existe mais, eu não tenho tempo para isso. Óbvio que em um outro caso você vai conseguir, né, relevar, participar disso, né? Mas ao mesmo tempo, sim, não só para você para ajudar no crescimento do condomínio. Óbvio, você também pode ter uma determinada metodologia de trabalho, mas nem naquele condomínio não é aplicável no condomínio da esquina, que é o mesmo patamar. Então, ou seja, se você realmente tiver uma participação mais efetiva, não só dos condôminos, no apoio da decisão, vamos pintar, não vamos arrumar a caixa d'água que está rachando. Então, ou seja, desde uma tomada de decisão simples, a participação do síndico fica muito mais prática. O síndico, entre aspas, aquele síndico do mal que você havia comentado, ele vai pensar 3 vezes, esse condomínio não posso fazer nada de errado. Ele está sendo policiado da mesma forma. Então, ou seja, a gente sabe sim que tem alguns condomínios que realmente a participação não é tão efetiva.
tem aí, ou seja, você deixa brechas para isso, né? Eu tive casos que síndico pegou, sacou no caixa, faz um cheque de 30 mil reais. Na boca do caixa. Cara de pau. Mas como, como que você consegue falar assim, mas, e a pessoa fala, mas que a administradora não viu isso? Lógico que eu vi. Lancei demonstrativo. Saque de 30 mil reais no caixa. Mas cadê o conselho? Não tem conselho. Alexandre, mas nessa linha, da mesma forma que o Renan, ele entende que o protocolo principal para ele como síndico é fazer orçamento e equalização de todas as propostas para ele demonstrar que ele fez a melhor contratação. Você, como administrador, tem algum protocolo anticorrupção, algum protocolo anti-suborno que você recomende? Que seja uma prática. Olha, se praticar isso, não vai ter corrupção ou mitiga os riscos para ter corrupção. Boa pergunta, mas o que acontece? No nosso escritório, passivamente, a gente sempre é muito preocupado com os nossos parceiros, né? Inclusive, nós já entregamos 3 rescisões para condomínios que nós desconfiamos de algo diferente. Participamos de assembleias, o síndico apresentou lá os orçamentos. Um exemplo, um quadro elétrico. Vai ficar 30 mil reais para trocar. O síndico apresentou os 3 orçamentos. Por incrível que pareça, 2 meses depois, 3 meses depois, aí mudou um engenheiro que trabalhava na companhia elétrica. Ele falou, mas vocês aprovaram esse valor aqui? Eu trabalho lá, isso aqui é metade do preço. Uau! Então, ou seja, as coisas aparecem do mesmo jeito. Você consegue falsificar alguns tipos de... É fácil. Planilha de Excel, o logo, tá aqui o orçamento. Então, ou seja, aqui é o Bill Gates, fica até bobo de ver as pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, a participação efetiva do conselho. Beleza, você me deu o orçamento? Daqui, eu vou pegar lá, vou ligar pro cara. O extintor realmente está cobrando 2.500 mesmo? É isso. Mas tem um ponto aí que você está tocando, né, Alexandre? Então é o seguinte, né? Também, além do síndico, tem que ter, né, até um instituto legal que é o conselho instituído, mas também tem uma questão seguinte, né? As pessoas questionam a administradora quando, na verdade, deveriam questionar o conselho. Exatamente, né? E esse é um ponto que... Porque o que acontece? Jogando para o português claro, traduzindo para as pessoas que estão nos acompanhando. A administradora, basicamente, era como se fosse um contador do condomínio. Se o síndico pegar um cheque hoje de 50 mil reais e ele for comprar um carro, ele compra. Os caras vão vender o carro. O que eu vou fazer? Eu vou lançar a compra de um carro. Então, ou seja, comprou um parafuso, eu vou lançar no demonstrativo. Então, o meu trabalho efetivo é refletir o que está acontecendo nas movimentações. Mas se você identifica uma prática que não é recomendável, você como administrador não tem que alertar? Exatamente, um outro exemplo. Por exemplo, tem alguns condomínios que, quando sempre nós assumimos, tinham muitos problemas fiscais. Por quê? Eles não solicitavam compras com nota fiscal. Tá na moda você comprar muita coisa pela internet, né? Essas lojas, né? Grandes lojas que você compra pela internet e entrega para você amanhã. E muitos, óbvio, entendem que o custo é barato, mas eles mandam sem nota fiscal. Eu falo assim, ó, você está comprando um valor grande, você não tem nota fiscal, ou seja, nós mapeamos e informamos. Vai nossa prestação de contas, tudo mapeado, o conselho já vê. Ó, você não pode comprar esse tipo de coisa aqui. Mas antes dele efetuar a compra, o grande síndico profissional já sabe, mas muitas pessoas não conhecem o procedimento para isso. Então, nós como os assessores, nós como conhecedor técnico, da mesma forma, na própria emissão da nota fiscal, nós orientamos, falar esse tipo de nota, ela não é adequada sim ou não. Porque ainda pleno século 21, né, que nós estamos falando de 2022, as pessoas ainda teimam em não comprar sem nota. E você como administrador, você recomenda que se faça uma auditoria preventiva? Absurdamente. Sim. Por quê? A partir do momento que você tem um procedimento, por exemplo, no nosso caso, nosso procedimento é standard. Dentro do condomínio de 10 apartamentos, tem um condomínio de 1.200 unidades que nós administramos. Né? Então, ou seja, se o procedimento é igual, se a auditoria é igual, para mim é fantástico. Então, praticamente em 14 anos, 12 anos de mercado que nós temos hoje, todas as auditorias que foram feitas, estão principalmente em condomínios que são associações que têm um critério um pouco mais exagerado de contabilidade, que eu falo assim, né? Todas são provadas em contas. Vem uma auditoria, ela valida os números, né? Porque, de novo, eu falo assim, parece que é simples, parece que é difícil, mas é simples. Você pega o extrato, você representa no balancete. Ponto. Conta de água, conta de luz, CPFL. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho que é ser feito isso vem antes do registro da operação contábil. Vem antes de você registrar todos os lançamentos que foram efetuados. Né? Porque antes de você fazer as principais casos de corrupção no condomínio, às vezes as pessoas pensam, tá pintando o prédio, viu? Vai ficar R$1 milhão essa conta, né? Já que você sabe disso. Vão olhar, olha essa conta aí e tudo mais. Mas a maioria das pequenas coisas são os contratos corriqueiros. Contratos com os prestadores que fazem parte do serviço. Então, ou seja, óbvio que você tem que olhar as grandes despesas, naturalmente, que saltam aos olhos. Mas você também não pode perder, né, o seu lado de olhar as coisas pequenas do dia a dia. Então, a participação efetiva, não simplesmente do síndico,
é extremamente importante. Mas do conselho e também dos moradores evitam muito tipo de coisa. Não é tô falando que não vai acontecer, mas mitiga, e muito. Uma prática que nós temos adotado na CL Síndicos, né, acho que tem outros síndicos também adotando, é sempre fazer uma reunião aberta com os moradores antes de ter um assunto muito mais sério, um assunto que vai demandar um investimento grande. A gente faz uma prévia da assembleia, onde todos os orçamentos são apresentados. Eu levo alguns fornecedores para explicar o trabalho, para não chegar no dia da assembleia e alguém olhar lá no Mercado Livre, no Google, na Amazon e começar a falar, nossa, mas esse produto ele custa R$100 a menos no Mercado Livre. Só que ele não está colocando lá o preço da instalação, o custo do frete, as garantias. Então é um jeito também da gente ter o respaldo para não cair naquele descrédito que a gente estava falando da transparência. Né? Então é fundamental manter essa comunicação também, não só com o corpo diretivo, mas com todos os moradores. Bacana. Renan, você comentou agora há pouco, né, que não basta ser honesto, né, precisa parecer honesto, né? E em relação à transparência na prestação de contas, né, além do processo que você comentou de orçamento, de equalização, né, quais outros tipos ou quais outras situações enfim, ferramentas que você utiliza para ter mais transparência, de fato, na prestação de contas do condomínio? Eu tenho uma vantagem por conta da minha formação acadêmica, né? Eu sou bacharel em estatística, então eu pego todos os dados que estão no sistema da Superlógica, inclusive, que é o que a maioria das administradoras utiliza, e eu faço a minha análise e eu coloco em forma gráfica para os condôminos poderem entender. De novo, a questão da transparência. Não é todo mundo que consegue olhar um balancete. Sem dúvida. Não é todo mundo que sabe os jargões, fluxo de caixa, conta contábil, etc. Previsão orçamentária, enfim. Então eu formato a minha apresentação para que desde o diretor da empresa entenda até o pessoal que está ali começando, estagiário, analista júnior, eles conseguem entender. Então, eu tenho um formato de apresentação justamente que facilita, que é o que você perguntou, né? Como é que todo mundo entende. E não tem como sair da assembleia sem todo mundo entender. Bacana. O antes, o durante e o depois. A gente está com um estatístico e um contabilista. Olha só, ainda podia ter participante mais especial, né? Bacana. Legal até você citar esse caso do Superlógica, né? Que você entende que algumas administradoras já usam nossa ferramenta, né? Porque, inclusive, assim, hoje, com a digitalização né, de todo o processo do contas a pagar, da prestação de contas, hoje você tem ali uma facilidade para visualmente olhar, inclusive, o documento que foi lançado, né? Não sei se o quanto que você usa disso, mas acho que até você divulga bastante isso, né, Alexandre? Sim, eu acho que pela velocidade da informação, hoje o mundo condominial é imediatismo. Né? Qualquer outra atividade que eu conheça, pode ser uma indústria, pode ser um comércio, eu acho que o condomínio ele é muito imediatista. Difícil você fazer, porque o portão quebrou agora. É a casa dele, né? É a portaria que o sistema de televisão não está funcionando. É o elevador que travou. É a casa das pessoas. É imediatismo. Até a questão de informação, o WhatsApp ele é muito importante, né? Então, ou seja, quanto mais você tiver informação, quanto mais você ter ferramentas para você bater isso, muitas pessoas não vão ligar para o síndico. Ele clica lá, porque você gastou tanto com manutenção de elevador? Gastou, porque quebrou uma placa, assim, assado. Então, fica mais fácil você entender, para as pessoas terem acesso às informações, né? Lógico, você tem a pasta, você vai olhar os detalhes físicos lá, mas ao mesmo tempo o síndico vai diminuir muito mais o trabalho dele, né, que o cara já entrou lá, já verificou a informação. Muitas vezes nem vai ligar para ele. Ah, entendi agora porque fez isso. Gente, falando de sistema, né? Você tá falando da Superlógica. Como é que era uns anos atrás? E aí, quem é síndico das antigas vai entender exatamente o que eu tô falando. Aquele boato sobre corrupção, sobre alguém meteu a mão, começava sempre na véspera da Assembleia de Aprovação de Contas, que é aquela Assembleia Ordinária. Sempre. E como é que funcionava na prática? A gente tinha uma aprovação de contas e a gente colocava em cima da mesa 12 pastas do ano inteiro. Ficava uma pilha de documento. E a gente falava assim, pessoal, estamos aqui para aprovar as contas. Alguém tem alguma dúvida? E o cara que queria arrumar confusão levantava a mão e falava assim, eu não tive oportunidade de ver essas 12 pastas, como é que eu vou aprovar contas se eu não sei o que tem aí dentro? Eu preciso de 3 meses para olhar isso. Alguém aqui olhou? Aí todo mundo fazia assim, não. Vocês estão à vontade para aprovar contas? Vamos suspender esse item e vamos fazer uma auditoria. Aí, essa palavra mágica no passado, vamos fazer uma auditoria, as pessoas já logo linkavam. O síndico roubou. Então, esse era o cenário.
Hoje em dia, gente, Não tá tem como moleza. negar que não viu. Hoje em dia você tem no aplicativo, você tem em tempo real, você tem a conta em tempo real. A Assembleia é basicamente para dizer sim ou não. Pagou uma conta, aparece no seu aplicativo lá. Opa, é tempo real. Sim. Então acabou isso. É. Agora só não acompanha quem não quer. Perfeito. Então essa história de corrupção agora também é muito mais pela inércia das pessoas, pela ausência, pela omissão das Sim, pessoas. tem interesse ali, né? Muito mais por conta disso do que qualquer outro motivo, porque só não acompanha quem não quer. Perfeito. Né? Mas uma boa gestão, né, Márcio, por mais que existam esses recursos tecnológicos, né, é o cuidado também em divulgar que eles existem. Né? Tanto no interesse do síndico, como você colocou, puxa, eu até inclusive ajusto, né, monto, traduzo tal, quanto da própria administradora, né, mostrando que, olha, as ferramentas estão aí e, puxa, se alguém tiver alguma dúvida, esteja, né, à vontade para consultar, né? Acho que também tem isso, né? Divulgar mais e ter essa sensibilidade, né, Renan? Fundamental. A comunicação ela é importante, justamente para você não chegar numa assembleia e ser confrontado com essa situação. Inclusive, falando de auditoria, eu coloco na previsão orçamentária uma linha de auditoria mensal das pastas. Bacana. Porque se você deixar a cargo do conselho, a cargo dos moradores fazerem a verificação, não acontecem essas verificações. Renan, o segredo é a receitinha do bolo. Olha, o síndico é o responsável por fazer cumprir a previsão orçamentária, a administradora é responsável por acompanhar e pagar e ver se está tudo bem, o conselho tem o poder máximo de fiscalizar e o auditor externo vai ver se de fato todo mundo está fazendo tudo direitinho e vai tranquilizar os moradores. É outra vida você chegar numa assembleia e você falar, gente, agora nós vamos falar de contas, nós vamos passar a palavra para o nosso auditor. Aí o auditor vai falar, olá, gente, tudo bem? Eu sou o Zé, eu sou o auditor, CRC número tal, auditei as 12 pastas, parabéns para o síndico, parabéns para a administradora, parabéns para o conselho, as contas estão em ordem, eu recomendo a aprovação. 2 minutos, Tranquilo. As contas estão aprovadas, acabou. Perfeito. É isso, acabou. Você sabe que essa questão do conselho, né, que também é uma situação do próprio síndico orgânico não ter tempo, né, muitas vezes para algum, né, nesse caso do conselho, acompanhar de fato as contas, né, e no meu condomínio, inclusive, né, onde eu moro, eu me candidatei realmente para tentar ajudar ali um pouco, né? Mas chegou um momento que aconteceu isso que você comentou. Putz, eu não tinha condição de olhar as pastas virtuais, né? E foi uma sugestão. Poxa, peraí. Até para que nós também no conselho, né, façamos um bom trabalho, que tal contratarmos uma auditoria, né? Isso foi aceito. Mas vocês veem que isso tem... você até coloca na previsão orçamentária, mas você vê isso que está sendo bem aceito, Alexandre? Sim, eu acho que é uma tendência. É uma tendência justamente para isso. Aquilo que falou. São pessoas de bem. Então, porque eu não vejo problema não auditar. Perfeito. Você está seguindo o rumo. Da mesma forma, você coloca uma previsão orçamentária, algum gasto efetivo, né? Você coloca uma previsão, vão gastar tantos por ano para fazer só fazer uma vez por ano, fazer no final do mandato, audita os 2 anos, ou até mesmo uma vez cada 12 meses. Mas isso está virando uma tendência. Né? E a gente vê principalmente os condomínios de grande porte, que tem uma capacidade financeira um pouco mais, mas ainda cada vez mais esse sarrafo vai aumentando. E a exigência também, no caso, não só pela própria qualificação do síndico e também pela própria qualificação da administradora. Perfeito. Porque teoricamente não é só simplesmente você ter uma pasta com as contas pagas e recebidas. Tem critérios contábeis, tem critérios fiscais. Porque se a gente não faz um trabalho adequado, principalmente na parte fiscal, você pode tomar uma invertida da Receita Federal que não é barata. Principalmente condomínios que são associações, que o rigor fiscal, o rigor contábil é muito maior. Né? Então, ou seja, mas você pagou todas as contas? Perfeito, paguei. Mas apurou os impostos corretamente? Você se dedicou a essa parte financeira e a parte fiscal conforme a Receita emana? Os princípios contábeis também? Então, isso que faz o diferencial também. Né? Então, o sistema hoje nos suporta nesse aspecto e você consegue verificar toda a apuração também lá de todo o certificado. Bacana. E todo o condomínio também. O mercado acaba selecionando as boas práticas, né? Então a gente olha. O síndico profissional, hoje, ele é uma profissão já reconhecida, não existe mais implantação de condomínios sem um síndico profissional, porque a gente sabe qual é a diferença de um trabalho profissional em relação a um trabalho amador. O auditor, ele está indo no mesmo caminho. Em algum momento, essa boa prática ela já vai estar tão bem incorporada, né, tão já introduzida no mercado, que ninguém mais vai ter o que o Márcio comentou. Nossa, auditoria, será que o síndico roubou? Não, é uma boa prática, Perfeito. assim como o síndico profissional. E detalhe, já temos empresas especialistas exclusivamente para auditar condomínios. Isso.
tem auditores independentes. Eu vi também alguma movimentação das Big Four do Brasil também, né? Que são as grandes maiores empresas de auditoria do Brasil, começando a olhar para esse mercado condominial. Nada me assustaria um dia se pegar uma dessas grandes empresas multinacionais, criar um segmento de condomínio. Alexandre, quem ia imaginar que os grandes bancos iam olhar para os condomínios Sem dúvida. como hoje, as fintechs? Sem dúvida. Total. Então, claro, o Sim, condomínio é a bola da vez, porque não importa só o condomínio, importa quem mora nele. Sem dúvida. É, Sem dúvida. Então, é isso, tá todo mundo de olho Então, nisso. o segmento condominial em todos os ramos, né? Ele vai ter que se profissionalizar cada vez mais. Eu sei para a palavra profissionalizar, ela é sempre enraizada nisso, né? Como você falou, sempre veio o síndico, você olhava aquela pessoa que olhava que ia trabalhar no tempo livre, aquele senhor ou senhora aposentada, mas enfim. A profissionalização disso, não mesmo sendo morador, mas não só pelas empresas que trabalham com condomínios. Se você não tiver uma melhoria contínua nesse processo, senão você vai ser engolido pelo mercado. É isso. Automaticamente. Perfeito. Renan, E o que você comentou, Renan, assim, sobre as boas práticas, né? E essa questão da auditoria é algo saudável, né? E é interessante saber que está tendo esse movimento, né, das grandes empresas de auditoria, né? Bem legal. Para o síndico também é uma proteção. Claro. Não só para o morador síndico do falar, bem, o né? síndico está indo super bem, mas também é um documento oficial que eu tenho, porque a conta é auditada a mim, mas é auditada também do que a administradora está fazendo. E às vezes eu não tenho essa visão tão transparente da administradora como eu gostaria. E também o parecer do auditor não é só para mim, é para todo mundo. Renan, eu vou falar agora de um, entre aspas, talvez, quem sabe, uma corrupção, mas que não é de grana. É a corrupção ali do procedimento. E que eu não sei se é corrupção também, nós vamos discutir. Vamos imaginar uma situação de que tem um idoso que mora sozinho no apartamento. E aí ele ouve que o funcionário está lá no andar dele retirando lixo, e ele vai lá e fala assim: ô, faz um favor para mim, amigão, queimou minha lâmpada, você pode trocar para mim? Aí o funcionário, com toda a boa vontade do mundo, claro, senhor, deixa comigo. Pega a escada lá, troca a lâmpada. E aí o senhor, feliz com o trabalho dele, vai lá e dá uma caixinha pro funcionário. Fala: ó, tá aqui, ó, 10 conto pra você tomar um café, 20 conto pra você tomar uma cerveja. E o funcionário aceita. E aí, dali a pouco, isso pode virar uma prática de que esse mesmo idoso passa a mão no interfone e fala: olha, tô com um entupimento aqui, você pode dar uma subidinha aqui? Aí já não é mais a oportunidade, já é um hábito. Você pode dar uma subidinha aqui e desentupir a minha pia? Aí o funcionário fala: claro, ele já sabe que vai ganhar os 20, ou vai porque ele é bonzinho mesmo. Aí chega lá, ele fica 2 horas no apartamento trabalhando e deixou de fazer a função que ele tinha que fazer para a coletividade. E aí? Qual é a hora de falar: ó, isso não pode, isso pode? O bom senso diz que a gente tem que permitir porque é um idoso, ou não? Quando é que essa situação de, entre aspas, bom senso pode virar uma regra ou virar uma proibição? Como é que você lida com isso? Principalmente em condomínios onde moram muitos idosos, isso é recorrente, né? Então, até usando o linguajar mais descontraído, a gente precisa saber e definir qual é o quadrado de cada um na vida do condomínio. Quando nós temos um zelador, ainda mais o zelador que mora ainda, né? Essa prática também é uma que está saindo um pouquinho da moda. Mas quando a gente ainda tem um zelador que mora, o problema ele é mais intensificado porque os moradores estão acionando o zelador fora do expediente também e gerando passivo trabalhista. Teve um condomínio que nós pegamos há cerca de 2 anos que o síndico saiu porque em um desses episódios que ele foi ajudar a carregar um sofá, o sofá caiu no pé dele e ele fraturou, né, um dos dedos lá, não vou lembrar qual. E quando nós assumimos o contrato, o funcionário estava afastado e eu fui perguntar o porquê. E aí eu descobri que era justamente a questão do favorecimento. Então, logo que a gente assume um contrato, né, além da cartinha de boas-vindas, né, que é sempre muito bem-vinda, a gente deixa muito bem especificado na primeira reunião aberta qual é a função do síndico profissional, porque muitas vezes é a primeira vez que o condomínio está trabalhando com esse tipo de profissional, e indicando: ó, se você precisar de um serviço assim, assim, assado, os fornecedores da região são esses. Ah, você vai precisar utilizar algum serviço de um funcionário interno fora do expediente, não estamos recomendando, porque pode ser que gere também lá na Justiça do Trabalho algum passivo, mas em algum momento, por conta do idoso, tá mais prático ali, então fora do expediente, de vez em quando a gente, né, tolera, mas é o limite. Mas a gente sempre tem um rol de fornecedores para atender pequenas demandas na região. Interessante. Que aí, como administrador, como síndico, a gente precisa pesar bem
o que é um mero conforto, uma mera gentileza de uma prática que talvez denote uma corrupção de procedimentos. Isso é difícil de fazer, né? Perfeito. Márcio, vou fazer uma colocação aqui para a gente pensar em conjunto também. A gente sempre que fala em corrupção, a gente alega, sempre faz um sinônimo com fraude, certo? Fraude. Qualquer coisa que aconteça é corrupção. E eu acredito que a fraude em si existe em 100% dos condomínios. A gente está louco? Existe. Vou dar pequenos exemplos. Por exemplo, o morador, para fazer o acesso ao condomínio, para facilitar o acesso, ele dá o acesso dele para o pai, para a mãe, para a namorada. Ele não está fraudando o sistema de segurança? Você diz Para facilitar o controle, por o exemplo. controle, alguns condomínios tem alguma tag, alguma coisa assim. Concorda? É uma pequena fraude. Para adentrar o condomínio está fraudando o sistema de segurança. Um outro exemplo. A pessoa entra no condomínio, de repente o condomínio tem 2 vagas, ele entra com um 3º carro. Ele sabe que o apartamento vizinho dele está vazio, e ele coloca um 3º carro lá. Essa é uma pequena fraude também, está fraudando o sistema do condomínio. Existe isso. Nós sabemos que existe isso. Sim. Então, de novo, um outro exemplo. Por exemplo, tem alguns condomínios que tem vários apontamentos do STJ, também tem vários condomínios que não liberam o salão de festa para o inadimplente. O que ele faz? Ô vizinho, faz a sua reserva para mim no salão de festa no seu nome, eu pago para você aqui para fazer a festinha do meu filhote, eu estou devendo para o condomínio e tudo mais. Ou seja, são pequenas fraudes, são pequenos casos, né? Podemos linkar como corrupção? Então, Mas, de novo, ou seja, já vem dentro do próprio condomínio. Tô falando assim, se eu falar isso, faço vários exemplos, o Renan pode falar. Várias pequenas coisas. Ah, isso aqui não faz problema nenhum. Vou deixar meu carro aqui na vaga de carga e descarga. De repente você chega com a sua família com compra lá, o cara tá bonitão lá em cima no apartamento, tomando a cervejinha dele, tá na vaga de carga e descarga. sim. Então, ou seja, são pequenas atitudes que povoam, que acontecem no condomínio. É diário isso. Sim. Acontece, o cara botou vaga errada, o cara tá colocando acesso dele pra mãe, pra namorada, pro tio. Então, ou seja, óbvio que existe isso. Não podemos tampar o sol com a peneira. Sim. Nós vivemos, eu acho que todos moramos aqui em condomínio, né? E eu vivo isso diariamente. Mas isso acontece também. Bom, pelo menos, Alexandre, na questão de acesso, a Superlógica tem um controle de acesso agora biométrico. Sensacional, tá? exatamente. Então a gente está observando e depois, enfim. Mas você concorda que isso é Sim. infelizmente enraizado? É uma coisa simples que as pessoas veem como se fosse uma coisa. Ah, não vai dar problema nenhum, não. Sim. Qualquer coisa, a portaria me liga, eu desço, tiro meu carro de lá. Sim, sim. É uma Então- questão cultural, Exato. né? Mas que eu acredito que a sociedade, né, precisa evoluir Sem dúvida. para Sem dúvida. resgatar, né, o que de fato, né, deveria ser desde sempre. Né? Eu acho que aí Infelizmente, aquela lei antiga do gesso. O cara quer tirar vantagem Quer de levar tudo. vantagem. Os mais novos não conseguem, não Sim. conhecem, mas vou tirar vantagem. Quero olhar de forma individualista. Perfeito. Eu vou olhar para o meu eu. Primeiro eu moro aqui, eu acho que condomínio, né? É você saber viver em sociedade, respeitar o espaço do outro e vice-versa. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda, ela olha para o lado dela, de novo, principalmente a questão de segurança. Não se mistura conforto com segurança. Ah, vou mandar o acesso aqui para meu pai subir, para minha mãe subir, do que o cara ligar aqui e tudo mais. Então, ou seja, uma atitude dessa prejudica toda uma coletividade de segurança. Sim, perfeito. Prejudica toda a atividade. O Kuma falou da biometria, eu lembrei agora, vou ter que falar, gente. Os caras que mataram o cara que ganhou o prêmio lá da loteria, arrancaram o dedo dele e levaram no banco para tentar com a biometria sacar o dinheiro. E que se a gente colocar controle facial nos prédios, Mas aí os equipamentos eles pra conseguem arrancar a cabeça. mas eles conseguem detectar a face viva, né? Claro. Para substituir uma foto. Renan, agora esse ponto, né, de que a corrupção ela não é só financeira, como esse exemplo que o Márcio deu, né? Até o Alexandre complementou. Mas como monitorar a conduta de condôminos e, enfim, funcionários do condomínio? Tem algo? E, por favor, Alexandre, fica à vontade também para complementar. Nós temos um problema comportamental enraizado, né, em alguns condomínios. Nós apelidamos dentro da série, a gente chama eles de gênios do crime. Sempre a gente pega um gênio do crime que vai olhar como que o protocolo está desenhado, quais são as tecnologias que Para monitoram tentar furar, né? para tentar furar. Exatamente. Eu tive em um condomínio que eu tive que colocar uma câmera de alta potência com um software que monitora as placas de veículos para eu saber, porque lá é vaga rotativa, não tenho vaga por apartamento, né? São muitas vagas, então ela vira rotativa.
para ver se o cara que tem direito a 2 vagas não estava colocando o 3º, o 4º, o 5º veículo, porque o software estava controlando pela placa, né, do cadastro quantos carros por apartamento estavam dentro do prédio. E eu peguei, logo que eu implantei o sistema eu pegava. Gente com direito a 1 vaga com 4 carros. No final de semana vinha lá, pai, mãe, até o papagaio tinha carro lá dentro. Renan, eu tô vendo você falar em todos desde o começo do nosso bate-papo, você tem umas sacadas ótimas, né? Negócio de gênio do crime, né? Ele tem umas sacadas, ele pega uma situação hiper delicada e ele consegue definir num brocárdeo, né? Num termo engraçado e que parece que define toda a situação, né? Não, mas é interessante, crime, porque... é isso mesmo. O Márcio, você vê, são experiências, né, que acabam provocando ali até uma evolução, né, de um controle, de um processo, né, bacana. E você, Alexandre, assim, qual alguma recomendação para tentar acompanhar, né, monitorar esses desvios de comportamento, sei lá, tanto da equipe operacional do condomínio, eventualmente como do morador também? Tem como? Olha, eu acho que é um trabalho contínuo, sempre um trabalho de aprendizado, né? Obviamente você vai sempre contratar aquelas pessoas de sua inteira confiabilidade, né? Mas são seres humanos, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o ser humano no dia seguinte, né? Porque você lida com porteiro, você lida com vigia, você lida justamente com pessoas que fazem manutenção e limpeza no condomínio, né? Então sempre você está muito próximo dessas pessoas, né? Entender que tipo de trabalho essa pessoa está fazendo, né? E se realmente existe alguma dificuldade. Né? Então, ou seja, sempre que tem alguma dificuldade, o problema vai acontecer. Né? Então, ou seja, por que não terminou aquele trabalho, por que não fez aquele tipo de obra? Então, a dificuldade que você vai discutir o que está acontecendo com ele. Perfeito. Mas esse trabalho é para ser feito em uma semana, está fazendo em 15 dias. Né? Então, trazer essa pessoa próxima a você e o contato constante. Né? Depende do trabalho, pode ser simples, ao mesmo tempo pode ficar dificultoso e entender como é que está acontecendo dentro do condomínio. Né? Renan, Alexandre, eu sempre vejo o síndico brincar, né? Nossa, meu condomínio é uma maravilha, só tem uma pecinha que atrapalha, que é o morador. E aí nessa linha, né? Como deve ser o comportamento do morador em relação às contas, em relação a essas possibilidades de corrupção? O que o morador faz que é muito ruim, que é prejudicial, e o que ele faz que é muito bom, o que ele deve continuar fazendo, o que ele deve começar a fazer que é muito bom pra gente, como síndico, como administrador. Fala aí o que é muito ruim e o que é muito bom que o morador faz ou pode fazer. A gente já percebe se o comportamento é colaborativo pela abordagem. Tem morador que chega para mim, para alguém da minha equipe, apontando alguma coisa para ser corrigida num tom amistoso, colaborativo. Esse você sabe que é uma boa prática, né? Já que estamos falando de boas práticas. Agora tem aquele outro morador, o famoso gênio do crime, já que a gente está usando. Quando ele é notificado, quando ele recebe uma multa, ele começa a fazer a ronda no condomínio para procurar um defeitinho para tentar colocar a gestão em xeque. Em vez de ele assumir o papel dele, puxa, errei, peço desculpas para a coletividade, né? Porque o que significa condomínio na origem? Né? É codominium, é um domínio de mais de um. Então você precisa ter isso na cabeça quando você vai morar num condomínio, né? E aí, o gênio do crime vai lá e começa a tirar foto de área comum. Ele vai achar uma lixeira que está um pouquinho mais, né, cheia, com lixo caindo. Ele vai de final de semana, que tem menos recursos humanos ali limpando. Ele vai achar, né, a piscina com uma sujeirinha, ou às vezes o ofurô que ficou lá, abaixou a temperatura, e começa a criticar. Vai no grupo de WhatsApp, o famoso grupão, né, Márcio? Vai lá e começa a detonar a gestão. Por quê? Porque ele teve um comportamento inadequado, foi advertido, e em vez de assumir a culpa, ele começa a procurar outras coisas para minar a gestão. Né? Você vê como o tema, né? O tema que a gente está tratando aqui, corrupção. Na verdade, esse tema se mistura muito com comportamento, perfeito, né? Sim. Com a percepção que a pessoa tem, se o síndico é legal ou não. E se ele é legal, ele não rouba. Mas se ele é um filho da mãe, se ele é um cara chato, se ele me deu uma multa, ele é um ladrão. Então, a corrupção, na percepção de alguns moradores, está muito ligada ao síndico ser gente boa ou não, né? Mas e também tem a ver com essa questão da lei de Gerson que você comentou, de querer levar vantagem, né? E aí, só para traçando um paralelo até nesse exemplo, Márcio, nesse caso que você está comentando, assim, ó, é curioso, né? Porque, por exemplo, quando você entra, eu vou mudar um pouco o espaço, né, ali, no metrô de São Paulo, por exemplo, né? Você vê e percebe que está tudo limpo,
né? E que tenha um cuidado para que, se tiver uma sujeira, seja rapidamente limpo. Eu acho que trazendo para a vida em condomínio, né, é não dar margem para que alguma coisa que pode se tornar grande ou algo recorrente de desconfiança já bloquear. Né? Putz, não deixar aumentar uma insinuação, uma ilação que você comentou, né, Márcio? Acho que é uma prática que tem que ter atento, porque na medida que acho que a comunidade percebe que tem um monitoramento, uma austeridade, né, em cuidar do dinheiro, acho que assim, você diminui o espaço para oportunistas. Não? O que você acha? Desculpa, Renan. Assim, toda bola de neve, para ela ficar grande, ela já foi pequena em algum momento. Uhum. Então é aquilo que você falou, se você mata o problema na raiz, você acaba tendo aquele comportamento do não incentivo ao que está errado. Se você tem uma gestão que ela é omissa ou ausente e começa a deixar passar, vamos acomodar essa situação aqui do lado. Ele parou em vaga de PCD, ele não é PCD, não, mas foi só uma carga e descarga de 20 minutos. Isso vai fazendo a bola de neve crescer. Uhum. E esse comportamento, né, cultural que existe em alguns condomínios, assim, que a gente sabe quais são, né, os que têm o perfil mais de não respeitar tanto as regras, né, se você não tiver uma postura correta, com austeridade, que foi o que você comentou, a gestão se perde. E aí vira aquele barraco, não só no grupo de WhatsApp, mas aí a assembleia também. Porque no dia que você for duro, aí o pessoal vai achar que você está, né, indo contra ele, mas na verdade... Porque assim, vai depender de contra quem você foi duro primeiro, porque formam os grupinhos. Sim. E você tem um grupinho contra o outro. Se você resolve endurecer contra o A, esse A vai achar que você está protegendo o B. Agora, se você vai no B primeiro, aí é o contrário. Então, se você for desde o início e você tiver uma gestão isonômica, você acaba se protegendo também. Ou agnóstica, né? Como você comentou ali, né? Bem interessante. O Alexandre, nessa experiência que você tem como administradora, passando por vários perfis de condomínios, né? Inclusive de sindicatura, tanto orgânica quanto profissional, já teve alguma situação em que você viu ali problemas ligados a nota fria, ou então algum favorecimento ilícito, e que causou prejuízo de fato para o condomínio? E como isso foi tratado? Você tem algum caso? Sim. Normalmente nós já pegamos assim. Nós já pegamos com o problema já ocorrido, a maioria das vezes, né? E normalmente isso foi passado em assembleia, a assembleia passou a aprovação de forma assim, bem, ligando em português, intubation, auditoria para verificar os números, depois aprovado em assembleia, normalmente apresenta o laudo do auditor e aí depois passa para o departamento jurídico do condomínio para poder fazer todas as apurações efetivas. Naquele caso que eu havia comentado, realmente havia um caso, né, o síndico estava com um problema particular, ele foi na assembleia mesmo. A filha dele estava doente, ele falou, realmente eu utilizei o dinheiro para comprar os remédios para minha filha. E aí você chega na assembleia, você percebe a pessoa chorando, os moradores se compadecendo, tudo mais, né? E aí a Assembleia decidiu que não ia fazer mais nenhum tipo de tratamento. Parcelaram esse valor para ele e ele devolveu o dinheiro para o condomínio. Então, ou seja, se tivesse um acompanhamento, detalhe, ia acontecer isso? Não sabemos. Mas, ao mesmo tempo, isso acontece em alguns casos. De novo, é o ser humano. A gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente não sabe como que vai fazer isso do mesmo jeito. Né? Então, a forma como você vai estar trabalhando isso, você vai ter um departamento jurídico muito atuante com você, do mesmo jeito. Vamos resolver administrativamente ou vamos fazer um trabalho de forma judicial? Tranquilo. Porque o que acontece? A gente percebe muitas vezes nos condomínios que para não desvalorizar o imóvel, que aconteceram grandes escândalos, né, financeiro, que seja, sei lá, até mesmo estrutural, alguma coisa assim, vamos resolver entre a gente aqui, não vamos ajuizar, vamos tentar resolver aqui para que isso não passe para fora, porque senão nosso condomínio vai ser marcado condomínio que teve esse tipo de problema, esse problema aconteceu do mesmo jeito. Mas isso cada vez mais está envidando controles para que isso cada vez mais não se torne mais público, mas acontece e de forma muito pontual dentro dos condomínios hoje sim. E aí aconteceu isso, né? Quando já deu o problema, aí o prejuízo é no bolso de todo mundo. Perfeito. Exatamente. Não tem jeito. E assim, eu já vi casos, por exemplo, que não é uma corrupção daquelas tradicionais, vamos dizer assim, aquela clássica. Mas você pega lá um devedor que o débito original dele é de R$400 mil, que ele ficou 5 anos sem pagar condomínio.
juros, multa, correção, encargos, honorários, foi para 700. Aí ele vai lá, faz uma proposta de pagar 400 à vista. E o síndico vai lá e aceita. E dá o desconto de 300 mil. Que medo. E aí o outro morador vai sentindo o mesmo direito. E o prejuízo é no bolso de todo mundo. De todos, sim. Né? E aí eu já vi síndico falar, não, mas eu tive boa fé, a gente estava sem caixa. A gente precisava dos 400, pois é, mas o dinheiro não é seu. Então não é a corrupção clássica. É talvez uma má fé, ou talvez uma ingenuidade mesmo. Ou uma falta de conhecimento. Ou uma falta de conhecimento, né? E não é só questão da corrupção, mesmo que oculta, vamos chamar assim, mas o comportamento. Você está incentivando a inadimplência se você tem um comportamento inadimplente. Total. Né? Em vez de você punir quem você está errado, você está ajudando quem está errado. E isso precisa acabar, não só na esfera do condomínio, como para todos os mercados. Né? Eu já vi diversos casos que o síndico tenta ligar para a gente para negociar, fala assim, de novo, tô com caixa apertado. O cara conseguiu vender o apartamento, ele quer pagar à vista, assim, assado. Fala assim, ó, eu não te recomendo. Tá aqui na convenção, você é o responsável tanto pelos pagamentos como os recebimentos também. Sim. Tá lá. Juros e multa, 1% e 2%. Tem que seguir a convenção, mas atualização monetária do mesmo jeito. Então, ou seja, se você não quiser se eximir, você joga para a Assembleia. O jurídico está fazendo o trabalho dele, trabalhou anos por anos do mesmo jeito. Se você quiser realmente não responder esse tipo de coisa, joga para a Assembleia. Aí pergunta-lhes, ele joga para a Assembleia? Não. Assume o risco. Não, ele joga, ele não faz. Ele manda para o jurídico. Bom, pergunta os dois, eu acho, agora. Como que a gente trata quando tem algo generalizado? Um grupo grande de moradores dizendo, olha, essas contas estão esquisitas, tem alguma coisa, as compras não estão bem feitas, os contratos estão mal assinados. Como é que a gente trata essa situação? E como é que a gente trata quando é um caso isolado, um único morador infernizando, querendo ver cada detalhe, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu estou desconfiado. Qual é a diferença de tratamento de um caso e de outro? Eu acho que principalmente a publicidade. Né? Como o Renan conhece, muitas pessoas, às vezes, que teoricamente pode ter concorrido com ele, foi um síndico morador, ficou chateado que perdeu a eleição para ele. Eu perdi a eleição para ele, eu vou perseguir ele. Você não está pagando direito, você não está fazendo isso do mesmo jeito. Então a única forma de você mitigar é você fazer a publicação dessas informações e chamá-lo. Porque ele vai chegar na Assembleia um dia, chamei o síndico várias vezes, não conversou. Eu falei, não senhor. Chamei você reunião no 1º de março, em abril também te chamei, em junho. Tá aqui, as informações estão aqui, o conselho revisou as pastas. Então, ou seja, vai ter esse tipo de pessoa. Infelizmente acontece, né? Que eu brinco, né? Se nem Jesus Cristo aconteceu agradar todo mundo, quem somos nós, né? Então, ou seja, para tratar individualmente com a pessoa, a gente sabe que é difícil. Tem muitas pessoas que querem fazer realmente para atacar e tudo mais. Mas para uma coletividade, eu acredito que é mais fácil. É mais fácil você mostrar para uma coletividade. Você faz uma pressão de contas, fala, pessoal, semana que vem, terça-feira, 19 horas, estaria aqui apresentando para os senhores. As pastas estão aqui na mesa. Vou mostrar aqui qual que é a dúvida. Mas, senhor síndico, por que você gastou 40 mil reais com uma placa de elevador? Gastei, porque ela queimou, caiu um raio. Inclusive, já acionei o seguro, porque eu não posso deixar o elevador parado. O seguro vai me restabelecer. Então, esse dinheiro vai voltar para o cofre do condomínio. Perfeito. Então, ou seja, quanto mais publicidade, quanto mais informação, eu acredito, quanto mais pessoas, é melhor do que uma só. Como é que você trata, Renan? O fuinha, o cara que está no seu pé e colocando em xeque a tua idoneidade, como é que você trata esse caso isolado? Já aconteceu recentemente, inclusive na CL Síndicos, um morador que já havia sido síndico, né, ele foi destituído do cargo justamente por condutas parecidas com o que você citou no começo do nosso bate-papo aqui, de sacar dinheiro na boca do caixa, né, coisas que não são tão fáceis de explicar ou transparentes. Começou a tentar minar, e não era porque era CL Síndicos ou era o Renan. Qualquer síndico que o sucedesse ia passar por isso. Né? E, assim, você mostra a prestação de contas, você mostra os orçamentos, você mostra tudo, e aí ele não se convence e começa a tentar fazer os pequenos grupinhos para tentar te derrubar. Só que aí ele não alega mais que você não está prestando contas ou que você não está gerindo bem o condomínio na questão fiscal. Ele começa a procurar problemas de atendimento. Aí ele fala que eu não estou atendendo ele direito. Eu te liguei e você não me atendeu. Eu te liguei, você não me Te mandei um zap e você não respondeu meu zap. Sexta-feira, 10 horas da noite. O cara é o mais importante do mundo, né? E assim, porque todos os esclarecimentos já foram realizados e ele não se dá por vencido, porque quer
te azucrinar ali, porque ele tem um ranço, né? Ele tem um outro motivo e não o fiscal e não a CL Síndicos em si. Perfeito. Alexandre, o papel da administradora, né, quando identifica uma irregularidade, é bem delicado, né? Sim. Porque você ali foi contratado pelo síndico, né? Mas, além de fazer o teu trabalho natural ali, que você, né, foi contratado para isso, se você vê uma irregularidade, como lidar com isso, né? Principalmente se você não tem um conselho talvez ativo ou não tem uma auditoria, como é que a gente leva isso ao conhecimento, enfim, dos condôminos, ou não leva? Esse daí é um trabalho extremamente importante que você bem comentou. Como eu disse, a administradora ela é contratada pelo síndico. Se o primeiro momento que o síndico perceber, o síndico do mal, obviamente, perceber que eu estou atrapalhando o trabalho dela, ela vai dar uma caneta de rescisão para mim. É natural isso. Se eu estiver prejudicando esse tipo de trabalho dele, eu vou decidir o contrato comigo na hora. E ficarei feliz com isso. Porque, de novo, nossa empresa, ela pauta justamente para isso. Com grandes parceiros, né, que têm idoneidade e que seguem um procedimento de trabalho do mesmo jeito. Mas, pelo menos nos nossos condomínios que nós temos, a primeira coisa é notificar o conselho. Isso que eu ia perguntar. Para os dois, notificar o aliás. conselho. Para os dois, aliás. Se você administra um prédio e você tem indícios claros de que tem coisa errada, você notifica formalmente o conselho? Notificação extrajudicial para o conselho. E você, se você é síndico de um prédio e você tem indícios claros que a administradora está levando alguma vantagem, você notifica o conselho formalmente para poder rescindir? Você formaliza? Formaliza, eu chamo uma reunião de conselho, aponto onde estão as incongruências e aí a gente toma a decisão de notificar, pedir ressarcimento e, obviamente, a troca do administrador. Perfeito. Bom, gente, eu vou fazer agora uma pergunta que talvez quem encontrar a fórmula vai resolver todos os nossos problemas da vida em condomínio. Porque assim, o que acontece? A gente sabe que o melhor jeito de evitar corrupção, né, e não só de números, mas corrupção de procedimentos, é que as pessoas se engajem, se envolvam, participem das assembleias, sobretudo, e a gente não consegue. O número é cada vez mais reduzido, a gente tenta aí com ferramentas, com assembleia digital, com reunião aberta, enfim, a gente vai tentando ali na medida do possível, que quanto mais gente engajada, naturalmente, diminui a chance de ter coisa errada. Qual é a fórmula? Qual é o segredo? Qual é a dica que vocês usam para trazer as pessoas para perto, para engajar as pessoas, para ter maior participação dos condôminos? Não estou falando só de assembleia, não. Estou falando no geral, de envolver as pessoas na gestão para prevenir corrupção. Essa pergunta é muito delicada. Por quê? Eu acho que não é só você envolver as pessoas. Eu acho que você tem que saber envolver as pessoas. Vou dar um exemplo. Para você, inclusive, tirar o AVCB do condomínio, você tem que precisar de uma brigada de incêndio. Eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles de todo condomínio. Todo condomínio tem que ter um AVCB. Você tem que ter uma brigada de incêndio. O Renan pode responder. Pessoal, nós precisamos ter aqui de 20 pessoas que vão trabalhar conosco aqui no condomínio para ser brigadista. Não é só brigadista para poder ser mexer no elevador, desculpa, mexer na bomba de incêndio e no hidrante, mas para salvar vidas. Acho que é questão de vida, solidariedade. Pode pegar um fogo no condomínio, naturalmente. Até chegar um bombeiro, chegar uma coisa, você conseguir ligar lá, saber fazer uma respiração, alguma coisa, você salva, inclusive da sua família, pode acontecer. Sim, né? Para como você faz, as perguntas, como faço para poder engajar as pessoas, né? Então, ou seja, é convívio, é relacionamento, ir atrás das pessoas. O síndico, na minha opinião, além de ele ser muito envolvido no processo, ele tem que ser um grande ouvidor. Ele tem que ter um bom ouvido. Óbvio que muitas vezes ele vai receber, vai filtrar muitas coisas, muitas vezes ele vai filtrar e vai passar para sair por outro lado. Mas o engajamento do síndico nesse aspecto é envolver as pessoas, colocar a coletividade, a responsabilidade que eles possuem, que aos poucos, obviamente, aquele engajamento, quando entrega no condomínio, nunca vai, dificilmente você vai atingir. Mas nível de 50%, 70% de participação, eu acho um ótimo número para isso. E as decisões são tomadas com uma maior parte do colegiado, as pessoas estão sabendo, conversa de zap vai diminuir muito. Quando você faz uma assembleia, principalmente, terminou a assembleia, mas o que vocês aprovaram na assembleia? Pelo que eu entendi, o Alexandre entende que isso é mais uma função do síndico do que da administradora, é Sim, isso? porque o que acontece? A administradora está ali no dia a dia, mas o síndico está no tete-a-tete com o morador. Sim.
Ele está encontrando o elevador, ele está encontrando o morador no portaria, ele está encontrando o morador dentro ali das manutenções do condomínio, né? Então o trabalho em si ali no corpo a corpo facilita muito o trabalho dele, né? Então, ou seja, a gente entende que o procedimento, não só de divulgação de informações, gráfico e tudo mais, mas tem morador que tá nem aí, o cara pega só o boleto, só paga. Tá nem aí. Uma das funções do síndico é dar o direcionamento para os moradores do que deve ser feito. Você sempre tem o grupinho do churrasco. Sim. Você tem o grupinho de quem gosta de jardinagem. Você tem o grupinho que está preocupado com a segurança. Você montando pequenos grupos, que a gente chama de comissões nos condomínios, você pega esse engajamento com mais facilidade. Por quê? Porque você consegue ouvir todo mundo. Nós estamos num mundo que é muito heterogêneo. O cara que entende de segurança, às vezes não está nem aí para jardinagem. Ele queria mais era derrubar o jardim para colocar mais câmera ali. Então, se você conseguir montar pequenos grupos de condomínios de médio para grande porte, diluindo, exatamente, diluindo. Exatamente. Todo mundo vai conseguir participar, todo mundo vai ser ouvido, que é o que você falou que é muito importante para o síndico, né? Saber ouvir. E você consegue o engajamento. Vai conseguir uma presença em assembleia maior que 30%? Dificilmente, mas não vai ser uma assembleia às moscas, pelo menos. Exatamente. Ô, Renan, você comentou sobre essa questão, né, de eventualmente alguém gosta muito de segurança e atua muito forte nisso, outro talvez ali na jardinagem, né, enfim. Para ter um conselho, né, que realmente apoie, ajude, né, na gestão ali do condomínio, inclusive na prevenção à corrupção, o que esperar desse conselho? Qual é o formato, né? Quais as competências? O que você... num conselho ideal? Olha, um conselho ideal é o mais heterogêneo possível. Posso ter um contador ou um auditor no conselho, que é fundamental para olhar contas. Preciso ter um cara, às vezes, de tecnologia que vai trazer ideias e parâmetros de boas práticas. Preciso ter aquele olhar feminino que é muito importante, olha, a questão de limpeza, olha a questão de comportamento de funcionário, atendimento, né, que nós somos limitados, nós sabemos que nós não conseguimos fazer isso de uma forma correta. Então, assim, você precisa ter a multidisciplinaridade dentro do corpo diretivo. Engenheiro, né? O engenheiro, fundamental também, advogado, etc. Aí a gente vai ter um rol de... Mas o mais importante de tudo é comprometimento. Seja um advogado, seja um dentista, seja um médico. Acho que hoje é dia do médico, não sei que dia que vai passar isso na gravação. Mas a gente precisa ter o engajamento. Porque conhecimento a gente consegue buscar na internet. Né? Eu não sabia nada de direito condominial. Fui atrás de informação e hoje eu sei um pouquinho. Né? De jardinagem eu também não sabia nada. Não sabia a diferença de tipo de grama. Você vai atrás se você consegue. Então, quando você fala de formato ideal, o formato é pessoas interessadas no bem coletivo. Perfeito. Renan, síndico hoje em dia é o que a gente chama de rábula. O rábula é o cara que não estudou direito, mas que ele conhece tanto que ele tem o mesmo conhecimento, parecido com o conhecimento técnico de um advogado, e a gente chama isso de rábula. E o síndico é um rábula em várias áreas, né? Entende um pouquinho de psicologia, de contabilidade, de engenharia, de comportamento humano, de direito. É multidisciplinar mesmo. É bacana. Agora, só para talvez amarrar essa sua resposta, você está coberto de razão e o grande desafio é isso, mas ainda assim o principal, na minha visão, eu fui síndico bastante tempo, agora perdi a mão um pouquinho, mas ainda continuo de alguns prédios. Eu acho que a relação com o conselho e do conselho para conosco tem que ser cordial, tem que ser gentil, tem que ser leve, porque também trabalhar com um conselho absolutamente técnico, mas que nos trate mal, puxa vida, dá uma angústia, né? Dá uma tristeza, você não sente isso? Concordo, e assim, na minha equipe e nos condomínios que nós atuamos, eu não admito falta de cordialidade, falta de respeito com qualquer membro, seja da série síndico, seja membro até do corpo diretivo, ou com moradores, funcionários, etc. Porque por mais razão que alguém tenha, a razão dele não está acima do respeito. Então você começa do respeito e depois você consegue as melhorias, as benfeitorias ou o atendimento que você deseja. E o interessante que você comentou, até eu brinco com o pessoal no escritório, né? Não tem aquela frase que diz todo mundo tem um pouquinho de médico e louco? Quem mora em condomínio é um pouquinho de síndico e louco. Não, é verdade. Porque você olha assim, ó, eu sou um morador normal. Eu sou engenheiro. Nossa, esse portão, se ficasse um pouquinho mais para a direita, ficaria bacana.
Sou advogado. Nossa, mas essa ação trabalhista acho que eu não defenderia desse lado. Eu sou contador, mas que lançamento aqui não era nesse fundo, acho que era naquele fundo. Aí eu sou uma professora, eu sou uma pedagoga, eu acho que esse jardim, esse parquinho aqui, acho que não ficaria desse lado. Então quem mora em condomínio tem um pouquinho de síndico. Tem um pouquinho. Eu trabalho com segurança, nossa portaria, acho que subir mais um pouquinho o grau, colocar uma portaria blindada, alguma coisa assim. Então quem mora em condomínio tem um pouquinho de síndico. De forma indireta, mas tem. O cara nem sabe que é louco, mas é. Mas é verdade. Eu brinco pelo menos uma vez na vida, todo mundo tem que ser síndico de condomínio. Pra Não, dar aí valor ao louco que mesmo. passa. O Alexandre, você do alto da tua experiência e lidando com condomínio o tempo inteiro, condomínio pequeno, condomínio grande, condomínio de rico, de pobre, tem algum cheirinho assim que você fala, aí tem coisa errada? Tem algum indício, alguma coisa que você fala, batata, eu sabia. Tem algum indício? Postura. Principalmente postura. Então, principalmente aquela pessoa, você já conhece pelo próprio sentimento da pessoa, primeiro se ela conhece de condomínio ou não. Né? Já tive casos de condomínio que eu cheguei fazendo checklist. Como é que tá o AVCB do condomínio? Oi? Então, ou seja, você percebe se a pessoa conhece do trabalho, conhece do procedimento, de como se administra um condomínio. Eu acho que hoje, para você ser síndico de um condomínio, não está aceitando mais tipo de qualquer pessoa. Porque, de novo, você lida com segurança e saúde das famílias. É a casa delas. Então, para você olhar aquele feeling, se essa pessoa realmente vai tratar com as pessoas, você olha muito bem a postura. Obviamente, é um espelho. Você não sabe o que está por trás daquilo lá. Mas, ao mesmo tempo, você olha a postura, se a pessoa realmente tem procedimento. Com o tempo, você vai aprendendo. Cotei, olhei, estou vistoriando, estou fazendo. Mas você bate o olho, você identifica, você fala, esse aí é picareta. Fácil. Aqui tem. Por experiência. Por Eu acredito experiência. que os companheiros aqui do mesmo jeito. A experiência Tem é muito fundamental. atravessador. Oportunistas, Muito. né? Nossa, muito. Eu sou E síndico- fora isso, tem pessoas que querem oferecer serviço para condomínio também, atravessadores também. Montei a minha empresa terceirizada agora. Vou te dar 20% de desconto no seu. Eu não quero saber o que você está pagando hoje. É 20% agora. Caramba, peraí, meu. Mercado tá. Você assusta. Alguma vou coisa tra- ele não tá pagando. Exatamente. Não, vamos fazer limpeza sua caixa d'água aqui hoje, tem que limpar. É 20%, 30% a menos. Meu, como que fecha a conta? Então, ou seja, oportunidade de reduzir. A gente sabe que condomínio, muitas palavras, redução de custo. Toda reunião precisa reduzir o custo. Precisa reduzir o custo. Mas eles esquecem de falar que a qualidade do condomínio, da prestação de serviço, tudo isso cai. Né? Todo ano tem aumento da terceirizada, que eu tenho decídio coletivo do mesmo jeito. Síndico, você vai cortar o custo. Você tem de 10 frases que ele escuta, 9 é reduzir custo. Você já saiu de prédio que você percebeu e falou, puta, aqui tem coisa errada, eu não vou ficar aqui, vou embora. 3. Aqui eu não trabalho. 3. 3? 3. Porque, de novo, o que vale, obviamente a receita da sua empresa é importante. Claro. Somos empreendedores. Não vamos falar nenhum tipo de bobagem aqui. Mas meu nome ficar linkado com aquele determinado prédio, aquela administradora lá que administrou aquilo lá, não. É a credibilidade da tua empresa. Natural. Né? E para esses que eu administrei, esses 3 condomínios, 2 voltaram. Perfeito, porque o teu posicionamento ali Por foi que sério, que a né? Garbem está entregando a administração do condomínio? Lógico, não é aberto, mas foi por causa disso, por causa disso. Não, nós destituímos. O próprio morador entende. Mas por que vocês trocaram? Por que vocês tiraram? Não, peraí, quero entender o que está acontecendo. Perfeito. Às Então, vezes isso é credibilidade. Então, ou seja, você perde aquele primeiro momento e você, ao mesmo tempo, você cresce no futuro. Acredito que o condomínio para o síndico também, muitas vezes, como você falou, às vezes pode ter um conselho que não está jogando contra, tem pessoas que começam a atacar, é cliente tóxico. Para que eu vou trabalhar naquele cliente? Obrigado, te dou 30 dias aqui, vamos chamar uma assembleia, vamos convocar, vocês convocam quem você quiser. Acho que tem 2, 3 moradores que querem participar, né? Toque o serviço de vocês. Porque senão não anda. O condomínio vai ser prejudicado, ele vai ser prejudicado, a administradora vai ser prejudicada, a terceirizada vai ser prejudicada. Então, ou seja, se não for num consenso, se não tiver esse tipo de coisa, você evita animosidade, você olha assim, somos humanos. Você olha seu celular aqui, vê um zap daquela pessoa e fala, ixi, Maria, somos humanos. Sim. É natural que as coisas acontecem do mesmo jeito. As coisas têm que fluir. A partir do momento que as coisas não estão acontecendo a contento, tanto para nós e tanto para determinado cliente, eu acho que tem que chegar a esse tipo de decisão. Perfeito. Existem alguns macetes, né, para quem está nos vendo aí, em relação à experiência que você comentou no início da sua resposta. É fácil você pegar se alguma coisa está fora do normal, né? Nós que estamos no mercado há tanto tempo, nós sabemos quanto custa uma portaria 24 horas. Sim, sem dúvida. Nós sabemos Exato. quanto custa limpar uma caixa d'água. Nós sabemos quanto custa um contrato mensal de jardinagem. Então, assim, com ter essas referências,
né? Eu tenho 10 anos de experiência trabalhando em condomínios. Eu sei quanto custa cada coisa. Teve condomínio que eu cheguei, tinha um contrato de manutenção de equipamentos de tecnologia que estava 3 vezes acima da média. Por quê? Então você começa a ter essas manhas, né, esses macetes para trabalhar com condomínio. Isso facilita muito. Alexandre, agora há pouco você comentou, né, sobre algumas práticas que as pessoas nem acham que são lesivas ou até práticas de corrupção dentro dos condomínios, mas é uma coisa que está dentro da sociedade, né? Em alguns condomínios existem aquelas situações, né, em que para uma assembleia busca-se ali condôminos que não vão participar para pegar uma procuração, né? Eventualmente porque tem alguma polarização, então os grupos lá se organizam, né? Como é que vocês lidam com isso, né? E se eventualmente uma assembleia virtual ela pode ajudar para evitar esse tipo de comportamento lesivo, dependendo dos interesses que estão por trás? Como é que vocês veem isso? Eu acho que a tecnologia nos ajuda muito nesse aspecto, principalmente na questão da assembleia virtual, né? A questão de procuração, nós seguimos exclusivamente o que está determinado na convenção, ou no estatuto, no caso, se for uma associação. Tem condomínios que limitam. Você pode só 3 procurações para o proprietário, ou até mesmo os membros do corpo diretivo e síndicos não podem ter procuração para isso, né? E para alguns dos nossos clientes, nós estamos tentando fazer esse tipo de trabalho, né, para que faça um trabalho efetivamente de alterar a convenção de condomínios, porque é notório. Você chega numa assembleia, tem uma pessoa com 20 procurações. Ela decide a assembleia. E não é ilegal, mas... Eu sei disso. Não é legal, mas as pessoas falam, mas não é moral. Claro. Né? Muda o condominial. Gente, eu quero aprovar. O cara vai lá, 20 procuração. Eu vou eleger ele porque eu gosto dele, porque é amigo meu que joga bola comigo. Eu vou reprovar as contas dele porque ele me multou. Quantas vezes eu vi isso? Aí você tenta convencer as pessoas. Fala, pessoal, algum dolo, alguma fraude nas prestações de conta? Não, tá tudo certinho. Mas eu vou reprovar as contas. Aí é o sociopata, né? Que ele transforma toda a vida dele e joga toda a energia dele para conseguir o número de procurações para ferrar com o outro. Mas é isso mesmo. Ele vai nas assembleias e fala, mas eu vou colocar de novo na ata, senhores, tudo bem? Tem algum dolo? Vocês identificaram alguma fraude? Não. Alguma perda? Algum erro administrativo? Não, teve com o porteiro. Não, erro administrativo. Então, ou seja, alguém é favorável para reprovar a conta? 20 de procuração. Impressionante. E você, Alexandre? Complementando o que ele falou, né? Lembra muito aquelas questões de escola que a gente fazia, né? Justifique sua resposta. Exatamente. Tá bom, você tá reprovando conta, mas por que você tá reprovando? Porque eu quero que conste em ata. Porque sim, porque não. Exatamente. Então, ou seja, justifique sua resposta. E aí o que acontece? Aí um caso que a gente pegou foi até pro juízo, né? Porque reprovou a conta por um voto. Colocou lá, o juiz verificou que tinha as procurações lá, ele verificou que não tinha nenhum dolo, os números estavam todos transparentes, estavam auditados, e ele mesmo assim reprovou as contas. O juiz não teve nem dúvida. Defiro o pedido de aprovação de contas. Não vejo motivo nenhum. Ponto, acabou. Então, ou seja, as pessoas levam para esse lado pessoal, né? Levam para esse lado humano, porque de repente o cara foi multado. O cara tomou uma notificação. Absurdo. E principalmente ainda nesse mundo que a gente está vivendo de um pouco mais de intolerância, né? Às vezes as pessoas passam por um problema financeiro e recebem uma carta de uma cobrança de um departamento jurídico, né? Quem faz a cobrança, obviamente, é o departamento jurídico. Pelo amor de Deus, síndico, nunca fui cobrado, você vai me cobrar. Nunca recebi uma carta de cobrança de advogado. Então, ou seja, o síndico é o para-raio para isso tudo. O síndico fala, você vai conversar com o seu advogado, você resolve para ele. É assim que funciona. Ele não é trem-bático, esse tipo de coisa. Mas ele pega ranço dele. Tem questões que envolvem o perfil do condomínio, né? Então, você tem condomínios que o perfil é mais de inquilinos. Então, exemplo clássico, né? Perto de faculdade. Prédios próximos a PUC, Mackenzie, etc. Tem muito prédio que 80% é inquilino. Se você não tem as procurações passadas ou para alguns representantes ou para o próprio inquilino, as assembleias ficam vazias ou alguém que foi atrás das procurações ele vai comandar a assembleia de cabo a rabo. Então, até para você, né, se preparar, você tem que observar como que vai ser seu público na assembleia. Poxa, se tem 80% de inquilinos morando aqui, se prepara. Talvez apareça alguém com as 10, 15 procurações necessárias para tocar a assembleia inteira. Então você tem que se prevenir em relação a isso também. Gente, nessa linha, eu tenho visto em alguns condomínios o pessoal reformando convenção, reescrevendo a convenção de condomínio e tentando ali cercar para evitar, por exemplo, uma pessoa se reelegendo para vários mandatos. Ou eleições que não sejam consecutivas, mas eleição do parente.
eleição da esposa, do marido, ou o cunhado que mora no mesmo prédio e aí tentar tirar um pouquinho da família. Vocês têm visto isso? Vocês acham que isso é uma ferramenta efetiva ou é bobagem? Eu acho que acontece o seguinte, com a própria polarização, que está acontecendo muito ultimamente, né? Isso foi muito forte no passado. Pelo menos estou falando aqui no interior, aqui do estado de São Paulo, né? Então, para se alterar uma convenção também tem um quórum específico e tudo mais. É muito difícil você alterar a convenção, né? Para você propriamente alterar isso, né? Então, dificilmente você tem 30% a 40% da pessoa, você tem que ter 2/3 no mínimo para você alterar uma convenção. Mas sim, a gente percebe sim no passado que sempre as pessoas se perpetuavam no cargo. 15, 20, 30 anos, né? Então, ou seja, não só pela própria profissionalização do profissional que está na frente do condomínio também, a pessoa mesmo está se auto-excluindo disso. Você percebe que isso está acontecendo. Os moradores começam a cobrar. Pô, não está fazendo a manutenção adequada, não temos AVCB, nossa portaria não está adequada, não temos câmera. Então, ou seja, se as pessoas realmente não se melhorar, não se adequarem ao mercado, automaticamente o mercado vai tirar. Não só com o próprio mercado, como os próprios moradores também. Você enxerga bem essas cláusulas de barreira? Vamos dizer assim? Você enxerga bem? Ou você acha bobagem? Para mim é um pouquinho mais complicado, porque assim, quando eu chego em um condomínio, é porque todos esses temas já foram debatidos anteriormente para chegar no ponto da contratação do síndico profissional. Né? Então, o que eu fico sabendo é como era no passado, antes da sua chegada, né? E tem muito do que você falou. Não é só no interior de São Paulo, na capital também temos bastante casos assim, mas é mais referência histórica, né? Eu não tenho muito caso prático que eu tenha vivenciado, justamente porque o tema já foi exaurido para minha chegada. Né? Legal. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final, né? E acho que é um resumo que seria bem legal para a gente compartilhar, inclusive com dicas, né? Para quem está nos assistindo e ouvindo. Renan, como que a gente consegue passar essas dicas de como o síndico deve ser o mais transparente possível, procedimentos, processos, né? E como a administradora pode ajudar nessa questão, Alexandre? O síndico ele precisa ter uma estratégia e ela não pode ser frágil. Eu até vi um livro que você tem ali no bastidor, Antifrágil, do Taleb. Nós precisamos ter estratégias que não nos fragilizem. Né? Então, como é que você torna um ambiente fácil de trabalhar? Pô, se é um condomínio que está te dando problemas de comportamento, você precisa ter uma ação para você conseguir agregar a coletividade, e não uma ação desagregadora. Ali é a fragilidade daquele condomínio. Ah, não, eu estou passando com dificuldade financeira de cobrança de inadimplência. Essa é a sua fragilidade. Quais são as medidas que você vai tomar em relação a esse calcanhar de Aquiles? Então, você conseguir mapear, diagnosticar qual é o perfil, quais são as dores dos condôminos, isso já vai te dar muita vantagem competitiva até para você, numa concorrência, mostrar que você é capaz de resolver os problemas daquele condomínio. Legal. E como que a administradora, Alexandre, assim, pode estar ajudando o síndico nesse processo de anticorrupção dentro do condomínio? E como ela também se protege? Sem dúvida. Eu acho que, né, o trabalho em equipe, né, principalmente nisso, e principalmente melhorar cada vez mais seus canais de comunicação. Melhorar suas ferramentas, você disponibilizar cada vez mais informações, né, mostrar o que está sendo feito. Né? O que eu vejo muitas vezes, os síndicos, eles se apegam justamente, principalmente nos números. Se apega aos dados das informações. Né? Então, os informativos que alguns condomínios fazem são extremamente interessantes. Um exemplo que eu brinco é o antes e o depois. Perfeito. Eu tive um exemplo de um condomínio que o pessoal reclamava de um simples ralo da entrada da piscina. Sabe aquele lava-pé da piscina? Aquele ralo estava enferrujado, estava torto e tudo grupo de zap bombando. Assim, tá aqui um absurdo, tal. Então, ou seja, isso foi só o síndico que tinha acabado de assumir, ele trocou aquele ralo, colocou um ralo normal lá e todo mundo... São pequenas atitudes, às vezes, que para nós são pequenas, mas para eles são importantes. Então, dar publicidade para isso, ter ferramentas adequadas, não só para disponibilizar números. Fizemos uma lavagem da caixa d'água, isso é sensacional. Olha a caixa de gordura, como é que estava, o antes e o depois. Tratamento que é realizado, isso da visão da gestão deles. Porque muitas vezes o morador não quer ver número. Tem morador que é leigo. Mas sobrou, só faltou dinheiro, não me interessa. O cara pagou o boleto, beleza, pintamos, nós fizemos. Tem pessoas que saem 7 horas da manhã, chega 10 horas da noite em casa. O cara não vê nada quando só vê a casa dele. Então, ou seja, com esses informativos, o canal de comunicação com fotos ilustrativas é muito mais interessante que às vezes com um simples número. Tem pessoas que gostam de gráfico, eu respeito. Mas para morador mais leigo, o elevador, trocamos, fizemos, pintamos, trocamos o parquinho, pintamos.
Então, ou seja, a informação, a divulgação do trabalho, valorizar o trabalho do síndico, né? Façam as prestações de contas, né? Voltar para a Câmara, você síndico. Não, seu trabalho é absolutamente com os números. Faça a apresentação dos números e das fotos com antes e depois. Fica a dica. E o síndico ele é contratado pela competência técnica, mas se ele sai é por comportamento. Também, né? Natural. Posso dar 2 dicas? Por favor, Márcio. Que eu acho que não são exatamente políticas anticorrupção, mas são boas práticas e que causam uma sensação gostosa nas pessoas. Primeiro, tem um síndico do prédio famoso do Fogaça, lá na Paulista. E hoje é o subsíndico Inácio, meu amigo que é o síndico. Ele faz um negócio incrível. Toda semana, sexta-feira à tarde, ele divulga diário de bordo do Baronesa. Olha. E ele coloca os principais assuntos da semana. Manda por uma lista de transmissão, coloca as fotos do que estava sujo, o que está limpo, o que estava quebrado e está agora consertado, o que está funcionando, como é que foi a manutenção do elevador, algum assunto mais polêmico. Ele faz um diário de bordo. É fantástico, do ponto de vista de transparência, é um resumo. Sensacional. Mas ele deu um nome gostoso, diário de bordo. Ele bacana. é o comandante, o voo está ali em voo cruzeiro e ele está informando ali os passageiros como é que está a coisa. Que legal. Perfeito. Uma segunda coisa, essa eu faço ainda nos predinhos que eu ainda cuido, toda assembleia que eu vou fazer. Não importa o tema. Qualquer que seja o tema. Vamos falar de bicicletário, vamos falar de individualização de água, fechamento de varanda, vamos falar qualquer bobagem. O item 1 da minha pauta é sempre apresentação da situação financeira e jurídica do condomínio. Não se vota, é uma explanação. Só uma apresentação. E eu, antes de começar a assembleia, falo, senhores, como de costume, a gente está aqui para apresentar como é que estão as contas do prédio. Ó, estamos apertado, estamos folgado, está aqui o fundo de reserva, está aqui o fundo de obras. Alguém tem alguma dúvida? E em relação aos processos judiciais, a mesma coisa. Olha, temos 20 ações de cobrança, 10 em fase de execução, 5 em fase inicial, 5 são ações, são cobranças extrajudiciais, temos 120 mil para recuperar. Alguém tem alguma dúvida? Coloca isso na ata. Isso dá uma sensação gostosa de que as coisas estão funcionando bem. São 2 dicas simples. Legal. E que eu considero talvez anticorrupção. Perfeito. Ou pelo menos para gerar uma boa sensação nas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque quanto mais você propagar a boa notícia, quanto mais você puder expor esse tipo de coisa para as pessoas, você traz um alívio para as pessoas. Sim. Você está sabendo o que está acontecendo. E a notícia é ruim também. Perfeito. Exatamente. É. Vazou uma caixa d'água, vou gastar um dinheiro tá aqui, ó. Ou seja, Márcio, é comunicação, né? A gente precisa se comunicar mais, ser transparente, né? Ô, Kuma, a gente trata tudo que é tema aqui no nosso espaço. Sim. E a gente volta, dá a volta, dá a volta, e aí a gente chega na comunicação, porque ela é que perfeito. liga tudo, né? É verdade. Ela que é o elo entre tudo, né? Verdade. E a comunicação não é só da gestão para os condôminos, mas inclusive são canais para que os condôminos também se manifestem, né? E Sem aí dúvida. entra no círculo virtuoso, né? Quer dizer, as Sem pessoas dúvida. começam a ter mais informação, começam a participar. Eu acho que aí é criar um ambiente saudável dentro do condomínio, né? Evitando oportunistas, né? Que vão ali lidar com um dinheiro que não é dele, né, Márcio? Posso fazer uma pergunta rapidinha, de curiosidade? Você já viu alguém ser preso por roubar dinheiro de condomínio? Olha, não, mas já tem muito assunto aí no mercado dizendo que já aconteceu, né? Inclusive matérias a respeito disso. Né? Você já viu? Não. Desconheço. Eu também. Preso eu nunca vi. Já vi condenação. Aham. Já vi devolver dinheiro, mas... Preso eu nunca vi. Espero que continue assim, né, Márcio? Bom, Márcio, obrigado, né, por essa parceria, Renan pela presença, Alexandre também por grande contribuição. E se você ficou conosco até esse momento, se gostou, curte, compartilha, né? Inclusive, coloca aí, indica assuntos para ser tratado aqui, para a gente trazer uma administradora, um síndico, né, de algum tema que seja importante para você. Obrigado mais uma vez, valeu. Valeu e venha conhecer o Síndico Lab também. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Muito Renan. Obrigado.